Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Como agradar a Deus em meio aos conflitos? 2023 passou, cada um de nós teve vários conflitos na vida, conflitos pessoais, interpessoais, alguns grandes, alguns médios, alguns pequenos, e o Senhor nos deu vitória em todos. E 2024 começamos com alguns conflitos que ainda não foram resolvidos e precisamos resolver, porque é do agrado de Deus, da vontade dele. E eu creio que todo mundo deseja resolver os seus conflitos. Às vezes temos conflitos com Deus, às vezes temos conflitos com outra pessoa e às vezes temos conflitos internos. E nós queremos resolver os conflitos, eu creio que é o desejo de cada um. E por que nós temos conflitos? Porque nós somos seres caídos. Um dia nós não teremos mais, esta é a grande esperança. Quando Cristo vier e nos levar, não teremos mais conflitos, não precisaremos mais lidar com eles. Mas agora nós precisamos, eles são reais, é algo real em nossa vida. Quando eu entrego minha vida a Cristo, eu não deixo de ter conflitos, eu continuo tendo, porque eu continuo sendo um pecador, agora um pecador salvo, um pecador filho de Deus, não mais perdido. Então, Deus sabe disso, Deus conhece isso, Deus conhece a nossa estrutura. Como fala em Salmos, sabemos que somos pó, e Ele sabe que nós vivemos em conflitos. Então o Senhor Deus nos dá uma solução para, mesmo em meio aos conflitos, agradarmos a Ele. Porque quando temos esses conflitos, nós ficamos muitas vezes assim com o coração pesado, com a mente assim culpada, nos sentimos mal, e às vezes nos dá um desânimo. E às vezes até pensamos, acho que Deus não está gostando de mim, Deus não está se agradando de mim, por causa desse conflito que eu não consigo resolver, e que já se estende há muito tempo na minha vida. Então fica essa pergunta: como agradar a Deus mesmo em meio aos conflitos? Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, se você prestou bem atenção no texto, provavelmente você já percebeu algumas coisas aqui, algumas características. Por exemplo, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, sempre há pessoas testemunhando nossas vidas. Daí ele diz assim: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Então, uma das primeiras coisas, nos desembaraçar de tudo aquilo que esteja nos atrapalhando, e também do pecado que nos envolve. E a palavra que nos envolve no original quer dizer, é como uma neblina densa, ou como diz o meu genro, o pastor Cid, nos dias de 40 graus quase lá em Presidente Prudente, é um calor que envolve, não tem onde você escapar, só se entrar na geladeira ou ligar o ar-condicionado. Então assim o pecado nos envolve, nos desembaraçar de tudo isso. Mas como? Ainda existe uma pergunta, fica uma pergunta: como eu me desembaraço de tudo isso? Porque há muitas coisas que me atrapalham, e o pecado está como uma neblina à minha volta. Então ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, quando eu coloco a fé em Cristo, coloquei a fé em Cristo, um novo caminho, uma nova jornada me foi proposta por Deus.
me foi dada. Antes eu caminhava nessa direção, e agora eu vou nesta direção. É uma nova jornada. E o que ele diz é o seguinte: correr, não caminhar, mas correr, ir depressa, não ir lentamente, mas não vou entrar nesse assunto, com perseverança. Então, ser perseverante na minha caminhada com Deus. Então, mesmo quando eu caio, eu vou ser perseverante, eu vou levantar e continuar correndo. Mesmo quando eu tropeço, eu vou levantar, arrumar aí os machucados, né, curar as feridas, e vou continuar. Eu vou ser perseverante, eu não vou parar, eu não vou desanimar e largar os betes, né? Não, eu irei continuar perseverante, mesmo em meio aos conflitos. E o versículo 2 diz o quê? Olhando fixamente ou firmemente, focando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele foi o autor. A nossa fé se origina em Cristo, não em nós. Nós não podemos ter fé por nós mesmos. Se Cristo não me dá fé, não adianta eu só querer, não adianta eu só desejar, Ele precisa me dar essa fé. Então é nisso que eu quero focar, nesse versículo 2, nessa parte aqui. Olhar fixamente para Cristo, focar nele, permanecer nele. Então eu estou correndo e eu tropeço e caio. Eu levanto continuando olhando para ele, eu não olho para trás, eu não olho para o problema, eu não olho para o conflito, eu não olho para o meu pecado. Quer dizer, eu tenho consciência do meu pecado, mas eu não fico, eu estou com meus olhos fixos no Senhor. Então esse versículo mostra que o crente ele está rodeado de coisas que atrapalham a sua vida espiritual, que são obstáculos ao seu crescimento e comunhão com Deus. E também o pecado que diariamente está nos assediando. Essa outro significado daquela palavra nos envolve, né? Ele nos assedia, ele está nos assediando. Você sabe qual é o significado dessa palavra assediar. E ele nos assedia diariamente. Diariamente o pecado está nos assediando. E que por essas questões, o crente que deseja ter vitória espiritual em sua vida deverá concentrar-se em Deus. Entrou aqui agora o quê? O início do versículo 2. Concentrar-se em Deus. Eu preciso me concentrar nele, não nas coisas ao meu redor, não nas dificuldades, não nos conflitos, não nos pecados, não nos maus hábitos que eu tenho, não nas derrotas que eu tenho, mas em Deus. O verso 2 mostra que o crente desejoso de se desenvolver espiritualmente deverá fixar os seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele foi Ele é quem pode nos ajudar. Ele é a nossa esperança. Jean Fleming, falando sobre a reverência da companhia de balé da cidade de Nova York, disse o seguinte, abre aspas: não importa o tamanho da plateia, eles dançavam para apenas um espectador, fecha aspas. É um grupo, né, uma companhia de balé lá da cidade de Nova York, famoso, e ele falou essa frase porque esse grupo estava apresentando para um líder lá, um diretor, eu não lembro exatamente quem, e a apresentação que eles fizeram foi a mesma apresentação que eles faziam sempre para milhares e milhares de pessoas. Eles não mudaram, era uma só pessoa e que estava avaliando eles, mas eles continuaram com o mesmo padrão. E daí esse diretor, esse líder veio conversar ali com o líder do grupo, né? E ele disse: não importa o tamanho da plateia, eles dançam para apenas um apresentador, ou seja, eles fazem o que eles têm que fazer, nem que seja só para um. Eles fazem a mesma coisa, eles não relaxam, eles não diminuem. Isso quer dizer que aquele grupo de bailarinos desenvolvia o seu trabalho focando no que precisava fazer, independente de quem ou de quantos estivessem observando. É assim que deve ser na nossa vida.
Não importa quantas testemunhas, não importa o que está envolvido, não importa no que eu estou envolvido, importa que o Senhor Deus é o único espectador que está olhando a minha vida, que está observando como eu estou vivendo. Então não importa. E quando eu digo não importa, é que não importa, vou viver de qualquer jeito, né? Não é isso. É que quando eu tenho em mente olhar fixamente para Cristo, então eu vou viver de uma forma que será de um nível alto aos olhos de todo mundo. E é assim que devemos ser. Principalmente com relação aos conflitos que teremos de passar diariamente em nossas vidas como cristãos. Devemos focar em Cristo. Robert Jones escreveu o seguinte, abre aspas: vimos que Deus estabelece paz conosco por meio de Jesus, que Ele nos enche da sua paz, que Ele nos destina para um glorioso lugar de paz, e que nos chama e nos capacita para buscar a paz uns com os outros. Na busca da paz uns com os outros, precisamos também ter 3 expectativas em mente: saber que passaremos por conflitos, pois eles são inevitáveis nesse mundo caído; procurar resolver os conflitos, porque são pecaminosos, e aproveitar os conflitos como oportunidades dadas por Deus, para que nós o conheçamos melhor e para que a nossa fé cresça. Nosso Deus garante que Ele, o Deus da paz, nos ajudará nesta empreitada. Fecha aspas. Em suma, o segredo é concentrar-se em Deus e não nas coisas ao nosso redor ou no conflito. Geralmente nós acabamos olhando ao nosso redor ou para o conflito em si. Não é verdade? Geralmente nós olhamos as coisas ao nosso redor. O leão que está ali fora, né, como fala em Provérbios, num conflito, principalmente um conflito, seja interno, pessoal, ou um conflito com Deus, ou um conflito com outra pessoa, a nossa mente ela se acaba de tanto pensar no conflito e na outra pessoa, não é assim? O que Deus está pensando de mim, o que a outra pessoa está pensando de mim. Se ela pensar assim, eu vou responder assado. Então assim, nós esgotamos a nossa mente de tanto pensar em como nós vamos se defender e atacar num conflito, seja com outra pessoa, seja com Deus, ou em tudo que eu faço. Vou fazer alguma coisa aqui, vou arrumar alguma coisa aqui, e se alguém perguntar assim, eu vou responder assado, e assim vai. Nós esgotamos a nossa mente em como responder ao outro. E por que nós fizemos isso? Por que nós agimos dessa forma? Por que geralmente acabamos olhando ao nosso redor para o conflito em si? Porque nós tememos as coisas em nossa volta. E nós esquecemos que deveríamos temer somente a Deus. Nós ficamos com medo das pessoas. Nós ficamos com medo da pergunta que elas vão nos fazer, e se nós vamos saber responder, ou perdemos a nossa reputação, ou perdemos o nosso cargo, alguma coisa assim, qualquer coisa. O nosso alvo de... Agora pense você chegando perante Cristo um dia. Eu não sei se isso vai acontecer, mas pense você chegando lá perante Cristo e Ele lhe fazendo perguntas. Você já repensou em responder um dia para Cristo? Eu estou preparando tudo numa agenda, o que eu vou responder para Cristo quando eu chegar lá? Eu não faço isso, por quê? Não tem resposta, Ele é onipresente. Tudo que Cristo me perguntar, eu vou baixar a cabeça e ficar quieto, envergonhado. Ele não vai fazer isso, vai nos envergonhar, né? Porque estaremos no céu e Ele vai o nosso corpo será totalmente glorificado, será outra situação. Mas já pensou numa situação dessa? Ou hoje mesmo, se Cristo encontrasse comigo aqui, mas Ele não faz isso. Na verdade Ele faz, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos constrange diariamente, mas não tem uma resposta. Ou na verdade tem.
Só que às vezes a gente não quer dar a resposta, né? Ah, Senhor, a resposta é porque eu sou um pecador. Eu peco, eu pequei. Então, o nosso alvo de vida cristã deve ser o de agradar somente a Deus. E fazer, mas pastor, então isso quer dizer que o meu alvo na vida cristã é o somente de agradar a Deus? Sim. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada para agradar o irmão Zamar, que é meu irmão em Cristo. Eu posso viver de qualquer jeito no relacionamento com ele. Peguei o irmão como exemplo, mas qualquer um, entre nós, até entre os incrédulos também, né? Eu tenho um parente incrédulo, então, pior ainda contra o incrédulo, eu posso viver de qualquer forma, não preciso agradar ele, tenho que agradar a Deus. Ora, irmãos, isso não convém pensar dessa forma, porque se eu agradar a Deus, eu também irei agradar aos outros. Mas pastor, eu não posso agradar o pecado dos outros. Mas isso também não convém pensar dessa forma. Por quê? Porque agradar a Deus não é agradar ao pecado. Agradar a Deus, eu vou agradar os outros sendo conveniente com os outros em termos de ser bondoso, de ser educado, amoroso, carinhoso, perdoador com os outros. Não é agradar o pecado, os desejos dos outros. A não ser que sejam desejos corretos. A não ser que sejam desejos que também honrem e agrade a Deus. Aí eu posso, sem problema nenhum. Não existe problema nenhum em eu satisfazer desejos de pessoas ao meu redor, desde que eles não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Mas o que significa agradar a Deus? Não precisa responder, mas provavelmente na sua mente você está pensando alguma coisa, né? O que significa agradar a Deus? Se você está pensando, eu acho que significa isso, aquilo, ou eu penso que é assim. Eu gostei muito do significado que Robert Jones deixou. Abre aspas. Agradar a Deus significa alegrá-lo quando somos quem Ele deseja que sejamos, ou quando fazemos aquilo que Ele deseja que façamos. Fecha aspas. Eu vou repetir. Agradar a Deus significa alegrá-lo quando somos quem Ele deseja que sejamos, ou quando fazemos aquilo que Ele deseja que façamos. Sendo assim, agradar a Deus não é diferente de agradar a qualquer outra pessoa. Quando queremos agradar alguém, nós procuramos o quê? Descobrir aquilo que a pessoa deseja, que a pessoa gosta, não é verdade? Descobrir aquilo que a pessoa gosta que sejamos e que façamos, e procuramos corresponder ao seu desejo. Como já falei, não há nada de errado com isso, desde que por duas questões. Primeiro, deve ser algo entre A e B, algo que alguém gosta, não deve virar uma lei em que todos devem seguir. É isso que eu quis dizer, deve ser entre algo entre A e B, entre eles. Não deve virar uma lei, uma regra, onde todo mundo tem que seguir aquilo. E segundo, os gostos das pessoas a quem amamos não devem contrariar e nem suplantar os desejos e gostos de Deus. Estes devem ser prioridades em nossas vidas. E isso não quer dizer que devemos relaxar usando de pretexto isso para não nos esforçar em agradar outras pessoas. Deus, Ele quer nos abençoar e deseja que nós nos esforçamos para abençoar outras pessoas. Nós usamos muito essa palavra, né? Deus quer que eu abençoe a sua vida. Deus quer que você, com a sua vida, abençoe outra pessoa. O que isso quer dizer? Que você faça o bem a outra pessoa, que você agrade a outra pessoa, que você alegre a outra pessoa. Quer dizer isso. Bom, então da mesma forma que procuramos descobrir o que alegra uma pessoa, a quem desejamos agradar, também é assim com Deus. Nós procuramos descobrir aquilo que alegra a Deus, aquilo que lhe agrada, e nós seguimos nessa direção, provocando o seu sorriso e cumprindo o seu propósito em nos criar e redimir. Não é interessante isso? Eu vou descobrir o que deixa Deus feliz e vou seguir nessa direção.
Agora olha que animador o exemplo do apóstolo Paulo. É um texto um pouquinho grande, então eu vou pedir para você abrir para lá, para acompanhar junto comigo. 2 Coríntios 5, 1 a 10, tá? Eu vou ler na King James atualizada, mas você acompanha na versão que você tem em mãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Só explicando um pouquinho, está falando assim, ó, esse corpo que a gente habita hoje, se ele morrer, nós temos uma nova habitação nos céus. 2. Enquanto estivermos morando nessa tenda, nesse corpo, gememos, ou seja, nós sofremos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Na verdade, a gente deseja o céu. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Está falando de ser salvo aqui, né? Por quê? Enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, nesse corpo, nós murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absolvido pela vida. Então ele está dizendo aqui, a gente quer uma vez sair daqui, ir para o céu e ser o nosso corpo ser glorificado, sem pecado nenhum mais, né? Muito bem, vamos lá. 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Então, mesmo vivendo nesse corpo caído, pecaminoso, cheio de conflitos, Deus nos concedeu o Espírito Santo que vive dentro de nós, desse corpo, em nós, na verdade, como uma garantia do futuro. Então, o que está reservado no futuro para nós é certo. 6. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Ele está falando com relação à presença eterna de Deus, tá? 7. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança, e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Não é verdade? Eu prefiro estar com o Senhor do que aqui nesse corpo. 9. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então esse último versículo é bem claro e deixa para nós algo que é o seguinte: obras não salvam, mas depois de salvo, as minhas obras serão retribuídas, as minhas boas obras serão retribuídas, se eu fiz visando Cristo. Mas o versículo 9 diz assim, ó, por isso, nós temos ambição, ou seja, nós desejamos ser agradáveis a Deus. Então não é errado ser ambicioso. De repente você já ouviu, ser ambicioso é pecado. Depende qual a sua ambição. A ambição de agradar a Deus não é pecado. Nós estamos aqui. E ele continua o versículo 9. Quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, ou seja, nós temos a ambição de agradar a Deus e devemos agradar a Deus, quer nesse corpo, nesse mundo ou depois. Agora, vá para Filipenses 1, 21 e 24, por favor. Filipenses 1, 21 e 24. Alguém pode ler esses versículos bem alto, por favor? Filipenses 1, 21 a 24. Obrigado, Mateus. Então aqui, esse texto está praticamente falando a mesma coisa que o anterior.
Para mim, viver é Cristo. E o morrer é lucro. O que ele está dizendo, viver nesse mundo é Cristo, é viver por Cristo. E se eu morrer é lucro, eu vou para um lugar melhor. Mas caso eu continue vivendo nesse mundo, certamente eu vou apreciar o fruto do meu trabalho nesse mundo. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Como que Paulo se sentia conclamado para ir para o céu? Isso eu entendo. Porque eu também gostaria de ir para o céu logo. Mas eu não consigo entender como que ele se sente conclamado em ficar nesse mundo. E sabe por que possivelmente eu não consigo entender? Porque a minha vida espiritual não está no mesmo nível da vida espiritual do apóstolo Paulo. Mas ele diz isso. Ele diz assim: eu desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas eu entendo, eu compreendo que por causa de vocês, filipenses, é necessário que eu permaneça no corpo para continuar ajudando vocês. Sacrifício aqui. Paulo sabia o que era melhor para ele: partir desse mundo e desfrutar da eternidade com Cristo. Mas Paulo preferia escolher agradar a Deus e permanecer nesse mundo pastoreando o difícil rebanho de Deus e sofrendo por isso. Este deve ser o sentimento de cada crente. Sabemos que muitas coisas é melhor para nós. Nós temos consciência disso. Isso é bom, né? Certos lazeres, certas coisas que a gente faz, certas coisas que nós podemos comprar, é bom. Nós sabemos disso. E Paulo sabia que para ele era melhor partir. Então sabemos que muitas coisas, soubemos, que muitas coisas é melhor para nós, mas escolhemos agradar ao nosso Senhor. Soubemos que é melhor gastarmos o dinheiro que Deus nos abençoa com nossos passeios prediletos, com nossas comidas saborosas, com nossos lazeres legais, do que entregar parte na casa do Senhor. Nós soubemos disso. Nós sabemos que para nós é melhor descansarmos mais tempo do que vir à casa de Deus cultuá-lo publicamente. Nós sabemos que é melhor termos mais tempo para nós do que darmos tempo para Deus. Nós sabemos que é bem melhor ignorarmos os conflitos do que confrontá-los. Mas para aqueles que realmente desejam alegrar o coração de Deus, eles nem sempre farão o que sabem que é melhor para eles, mas o que é melhor para o Senhor Jesus. Sendo assim, eu devo me esforçar a agradar a Deus. Quer meu cônjuge me trate bem ou mal, devo me esforçar a agradar a Deus. Quer meu chefe me promova ou me ignore, devo me esforçar a agradar a Deus. Quer meu irmão em Cristo me corresponda ou não. Como disse Jones, seja qual for a circunstância que enfrente, ou a providência divina permita, o meu propósito está já definido. Devo ter como alvo agradar a Deus. E confesso, e penso que você deve confessar também, não é fácil essas situações. Por que eu devo agradar a Deus? Porque Ele tem colocado em minha vida desejo de fazer isso. Porque Ele tem me dado libertação da perdição no inferno. Porque eu serei recompensado ou não pelas minhas atitudes. Por que eu disse ou não? Porque se eu fizer uma atitude, se eu fizer uma obra visando o meu nome, então eu já recebi a recompensa, não tem mais o que receber. Veja novamente o versículo 10 de 2 Coríntios: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Nesse tribunal de Cristo, quando nós nos encontrarmos com Ele, não será mais o tribunal que vai dizer: você vai para o céu ou para o inferno. Não, esse tribunal de Cristo, todos que comparecerem perante o tribunal de Cristo irão para o céu. Isso já está certo. O tribunal de Cristo é no céu. Então, todos já estão garantidos. A eternidade com Cristo já está garantida. A salvação já está garantida, tá? Só que haverá recompensas para quem praticou o bem, fez boas obras, visando o nome de Cristo nesse mundo.
quer seja para o bem ou seja para o mal. Esse mal eu não sei como que será, o que vai acontecer. De repente não vai receber nada. E por que Deus está dando tudo? Escute Hebreus 4,13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Mas o principal motivo pelo qual devemos agradar a Deus, então dois motivos. Um, porque Ele coloca esse desejo no meu coração. Por que há pessoas que não têm esse desejo e são crentes? Porque estão com a comunhão quebrada com Deus. Segundo motivo, porque Deus está olhando tudo. Terceiro motivo, pelo qual devemos agradar a Deus em cada segundo de nossas vidas, está revelado nos versículos 14 e 15 de 2 Coríntios 5. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a motivação supra-superior que deve nos levar a agradar a Deus é o seu supremo e grandioso amor. O projeto de vida altruísta de cada um de nós foi originado do Senhor Jesus. A palavra no original para constranger é o que nós temos no versículo ali 14. O amor de Cristo nos constrange. Então o amor de Deus sobre a minha vida e a sua vida é o supremo e grandioso motivo que temos para agradar. Porque o amor de Cristo nos constrange. E essa palavra no original, constranger, tem a denotação de algo que me impele. Então o amor de Cristo me impele, me compele, me empurra a agradar a Deus. O amor de Cristo é uma força poderosa que me impulsiona a viver para Ele. Se você não está vivendo impelido para o desejo de agradar a Deus, pode ser que o amor de Deus não esteja fazendo efeito em sua vida. Porque quando isso acontece, não há nada que possa impedir. Quando o amor de Deus me constrange, nada pode me segurar. É a graça irresistível de Deus me impulsionando a agradá-lo, a fazer o que alegra o seu coração. E se isso não está acontecendo comigo, é porque a minha relação, meu relacionamento com Deus está quebrado, está impedindo a graça dele de agir na minha vida dessa forma, ou eu não sou salvo. Como disse Jones, o amor de Cristo é uma força que governa a vida dos crentes, um poder dominador que extirpa eficazmente a escolha e não deixa outra opção a não ser o amor de Deus, que nos motiva a viver para Ele. E de onde Paulo tinha o conhecimento de que o amor de Cristo é tão constrangedor? Como que você sabe que o amor de Cristo lhe constrange, além de ter lido isso na Bíblia? Pela experiência própria. Você já foi constrangido pelo amor de Deus? Você já foi motivado pelo amor de Deus? A certeza de Paulo provinha de sua convicção de fatos sólidos em sua própria vida. E quais são algumas implicações de agradar a Deus para a resolução de conflitos? Vamos lá então. O fracasso de agradar a Deus, o nosso fracasso, o de outras pessoas, o de ambos, é a razão geral de todos os conflitos interpessoais. Ou seja, a razão dos conflitos é o meu fracasso de agradar a Deus. Por eu não conseguir agradar a Deus corretamente, então eu tenho conflitos pessoais e interpessoais. A causa final do comportamento das pessoas está em seu relacionamento com Deus. Os problemas acontecem porque ambas ou uma das partes desobedecem a ordem de Deus para agradar. Segundo, o alvo de agradar a Deus mantém nosso foco nele.
não nas questões do conflito, nem na outra pessoa. Se não agirmos assim, de focar em Deus, o nosso adversário vai nos consumir. Lembra que eu falei no início? Eu vou esgotar a minha mente e ficar pensando no meu adversário. E é uma luta para todos nós, para mim é uma luta. Eu vou ficar pensando no meu adversário, aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que deseja o meu mal. A nossa mente se ocupa com todas as ações da outra pessoa. Ela pode agir assim, daí eu vou agir assado, ela pode fazer isso, daí eu faço aquilo, ela pode pensar daquela forma, daí eu vou dessa aqui, ela pode ir por aquele caminho, daí eu vou por esse, mas se ela for por aquele, eu vou por o outro, se ela for por aquele outro, eu vou por o outro. Não é verdade? É verdade. Nós acabamos retrocedendo e vivemos reproduzindo várias vezes um vídeo mental daquilo que ela fez ou do que ela disse. A gente fica dias, meses e até anos pensando no que aquela pessoa fez para mim e disse para mim. Nós revisamos e ensaiamos em nossa mente os méritos da nossa posição e as fraquezas do argumento da outra pessoa. Nós esquecemos de Deus. Por isso eu indico esse livro aqui, ó. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, da editora Batista Regular, de Ed Welch. Ele ensina uma coisa que é difícil, né? Temer a Deus e não temer as pessoas. Não temer as pessoas não quer dizer não ter respeito pelas pessoas, não é isso. Mas ser temente a Deus, você vai ter respeito pelas pessoas ao redor. Terceiro, em Cristo, esse alvo é sempre atingível. É difícil, eu confesso, tá? Mas é atingível, independentemente de como a outra pessoa se comporte. Lembra que eu falei? Independentemente se o meu cônjuge me trata bem ou mal, o meu chefe e assim por diante, ele é atingível. A boa notícia é que se mesmo que a outra pessoa continue pecando, continue nos ofendendo, ou continue nos ignorando, ou até ignorando e agradar a Deus, não importa, ainda nós conseguimos agradar a Deus. Então não importa a outra pessoa, se os meus olhos estão fixos no Senhor. Não importa o meu adversário ou a pessoa que está de mal comigo. Ela pode continuar a vida dela me ofendendo, sendo adversário, não agradando a Deus. Isso não impede eu agradar a Deus. Eu posso agradar a Deus, eu sou livre para agradar a Deus, nada me impede de agradar a Deus, independentemente das outras pessoas, ou até de um governo, né? De leis contra o Evangelho. Eu ainda consigo agradar a Deus. Não existe nenhuma pessoa sequer no mundo, nem mesmo a pior pessoa ou o nosso pior adversário que possa me impedir de agradar a Deus. Quarto, Deus pode abençoar nossos esforços para a reconciliação trazendo paz. Todo mundo quer paz, principalmente uns com os outros, queremos paz com Deus. Provérbios 16, 7 diz assim, ó, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade divina. Agora, não é garantido, mas os seus esforços para agradar a Deus, amando a outra pessoa, pode trazer reconciliação futura. E não é garantido porque o próprio Senhor Jesus não recebeu respostas pacíficas de seus adversários, não é verdade? Mas pelo menos você terá uma paz pessoal provinda de Deus. O próprio Jesus, ele morreu com muitas pessoas não tendo paz com ele, mas ele tinha paz com Deus Pai. Ele morreu em paz. E acho que é hoje à noite, não lembro. Não, domingo que vem, nós vamos estudar sobre, de novo, a condenação de Jesus Cristo. Então assim, precisamos confiar no Senhor. Porque o seu Espírito, o Espírito Santo, ele pode derreter corações gelados. Quinto, se ambas as partes procuram agradar a Deus, a reconciliação completa está garantida. Apesar dos diferentes contextos, apesar das incompatibilidades ou das diferenças de personalidade, o compromisso de ambas as partes para com Deus superará todo e qualquer obstáculo. A grande verdade é que se você seguir todos os conselhos bíblicos, você se tornará uma pessoa mais temente a Deus. E quanto ao conflito com demais pessoas,
já não se pode afirmar que é garantido que vai ser resolvido. Mas se você agradar a Deus, você vai ser temente a Ele. Se o outro lado tiver com problemas, isso não lhe impede de agradar a Deus. Sexto, ainda que a outra pessoa não agrade a Deus, nós podemos conhecer as bênçãos e o conforto de Deus. Romanos 12:18, empreendei todos os esforços para viver em paz com todos, lembre-se de que Deus abençoa a fidelidade, independente dos resultados. Então isso não quer dizer que as diferenças, os contextos, as personalidades serão as mesmas, e nem precisa ser, tá? Esse é um problema de muitas pessoas. Não, para resolver todas as questões, a pessoa precisa pensar exatamente como eu penso. A pessoa precisa ter os meus gostos. A pessoa tem que gostar de escatologia. Quem não gostar de escatologia está contra mim. A pessoa tem que gostar das mesmas coisas que eu gosto. E não, nós temos essa liberdade para estudarmos o que nós queremos estudar, para gostar das matérias que a gente gosta de estudar. Não tem problema nenhum com isso. Isso pode continuar da mesma forma, diferente. E sétimo, devemos manter o nosso compromisso de agradar a Deus, mesmo que a outra pessoa não faça, e até mesmo se o relacionamento piorar. E a única coisa pior do que estar envolvido num conflito, sabe qual é? É estar do lado errado do conflito. Por isso é interessante o conselho do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11:19. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós. Olha o que Paulo está dizendo. É necessário que tenha conflitos entre vocês, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Isso é forte, o que Paulo está dizendo assim, se faz necessário que haja divergência entre vocês. Para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era terrível, era uma igreja que, assim, entre igrejas fiéis hoje em dia é difícil ter uma assim no nível de Corinto. Mas Paulo diz, é bom que tenha conflitos ou divergências, entre vocês. Por quê? Porque nessas divergências, tem 2, 3 grupos, os aprovados por Deus se tornem conhecidos em vosso meio, que Deus estabeleça aqueles que estão corretamente entre vocês. Então, dessa forma, algumas divergências são uma bênção de Deus, ajudando a identificar as questões que devem ser tratadas. John escreveu: nosso alvo maior é agradar a Deus, e não produzir uma paz independente de Deus. O que importa, acima de tudo, não é se você está em conflito com alguém, mas se você está do lado de Deus no conflito. Então, irmãos, quando o alvo de agradar a Deus nos governa, os pecados e erros da outra pessoa se tornam oportunidades e não obstáculos para agradarmos a Deus mais e mais, e para crescermos na vida cristã. Jesus deve ser o nosso chefe, e Jesus deve ser o nosso público. Lembra de Jean Fleming, da declaração dele? Não importa o tamanho da plateia, eles dançam para um. Jesus deve ser o nosso chefe e o nosso público, o que nos ordena, o que nos manda, o que nos lidera, e aquele que também nos assiste. Devemos fazer o que fazemos obedecendo o nosso chefe, e para que o nosso chefe prestigie nossas ações, com o intuito de alegrá-lo. Devemos manter nossos olhos fixos em Cristo, conforme Hebreus 12:2. E assim nós obteremos paz em meio aos conflitos da vida, independente das coisas ao nosso redor. Amém?